Pessoal, literalmente o Brasil não é para amadores mesmo, né? O cara que é considerado o pai da urna eletrônica, o cara que criou a urna eletrônica, que trouxe a urna eletrônica para o Brasil, está foragido da Polícia Federal, por ordem de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, é pouco para você? Mas calma que não para por aí não. Tem muito mais coisa para a gente discutir. Tem a questão do Silvinei Vasquez também. O Silvinei Vasquez teve um pedido agora, feito pela defesa, acerca do direcionamento dele para Papuda. Calma, que você vai entender o que pode acontecer com o Silvinei Vasquez, que hoje, né, o cara que mais prendeu bandidos no Brasil sob a gestão Bolsonaro, pode ser enfiado dentro de uma cela junto com os bandidos que ele mandou prender. É mole? Vamos falar sobre isso. Também vamos falar de um caso internacional aqui. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir. Esse editorial está repleto de coisas para a gente debater. E também o Banco Master. Meu amigo, tem, assim, muita gente querendo fritar o Alexandre de Moraes. Ninguém está entendendo o porquê. A Heloísa Helena, junto com o PSOL, protocolou um pedido de CPI do Banco Master para mirar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Rensga, né? O trem tá indo para cima com tudo. Vamos entender tudo isso, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar nosso segundo editorial do dia. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, que não falte o pão de cada dia na sua vida. Fechado? Então vem comigo, vamos entender o que está rolando aqui. Vamos falar primeiro do caso Silvinei Vasquez. O caso Silvinei Vasquez é o seguinte: Silvinei Vasquez foi diretor da Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro. Ele teve uma atuação impecável, foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal que mais fez apreensão de drogas, né? Um cara realmente com uma reputação ilibada. E aí ele foi condenado no suposto trauma de golpe do Bolsonaro, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele teria influenciado com um blitz durante o período eleitoral para que o Bolsonaro, né, pudesse vencer as eleições, entre outras acusações que vêm contra o Silvinei Vasquez. O Silvinei Vasquez tentou fugir para o El Salvador. Ele rompeu a tornozeleira em Santa Catarina, ele que é catarinense, atravessou de carro até Assunción do Paraguai. Em Assunción tentou pegar o voo com documentação fraudulenta, foi pego, sumariamente expulso do Paraguai, porque o Paraguai não aceita pessoas que entram ilegalmente no Paraguai, mandou de volta para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu mandou ele para Brasília, de Brasília ele vai para Papuda. A defesa apresentou um pedido de urgência para que Silvinei não vá para Papuda, que ele vá para uma prisão em Santa Catarina ou na Papudinha, visando a integridade física e psíquica do Silvinei Vasquez. A defesa do ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, pediu que ele cumpra pena em Santa Catarina, onde tem familiares, ou seja mantido na Papudinha, unidade que abriga presos com direito a condições diferenciadas dentro do complexo da Papuda, em Brasília. Conforme os advogados, o alojamento principal do presídio não seria seguro para Vasquez, que já teria sofrido, inclusive, ameaças. A Papudinha é a mesma unidade onde o ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, Anderson Torres, cumpre pena. Segundo os advogados, ex-agentes de segurança pública e militares, quando custodiados em estabelecimentos prisionais comuns, estão sujeitos a riscos objetivos acrescidos. É óbvio, gente. O cara manda bandido para cadeia. Você acha mesmo que o cara que manda bandido para cadeia vai estar seguro lá dentro da cadeia se manda ele para lá? Né? Ainda mais nesse caso do Silvinei Vasquez aí, que é um absurdo, né? Então, assim, o cara está sendo condenado por uma ilação sem sentido, sem a menor lógica. Então, realmente assusta a situação que está sendo destinada aí do Silvinei Vasquez, né? Realmente espero, né, que ele seja destinado para um lugar mais seguro. Mas é o próprio Alexandre de Moraes que vai decidir. E depois de uma fuga, acho difícil, viu?
provavelmente a gente ainda vai anunciar algo pior em relação ao Silvinei Vasquez. Espero que não. Vamos lá, vamos falar de notícia internacional. Moscou condena diplomata a 12 anos de prisão por vender segredos da Rússia aos Estados Unidos. Caramba, né? Olha essa matéria que eu separei para você do The São Paulo News. Um tribunal de Moscou, na Rússia, condenou um diplomata a 12 anos de prisão em um processo de segurança máxima por vender segredos russos à inteligência dos Estados Unidos, enquanto estava em missão no exterior, informou na sexta-feira o FSB, que é o Serviço Federal de Segurança, é a KGB da Rússia, né? Segundo o FSB, principal sucessor da KGB da era soviética, Arseny Konovalov, nascido em 1987, foi considerado culpado do crime de traição. O órgão afirmou que o diplomata repassou informações confidenciais a agentes americanos durante o período em que atuava no exterior. Aí teve essa condenação, né, desse espião russo, né, que acabou atuando em favor dos americanos. Foi constatado que Konovalov, funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, durante uma longa missão no exterior, nos Estados Unidos, repassou de forma proativa informações secretas à inteligência americana, em troca de dinheiro, em grana, declarou o FSB em comunicado oficial. Assim, é a Rússia, né? Não dá para você confiar o que vem de informação da Rússia, assim como a China, são tiranias, né? São autoritários. Não é diferente do que acontece em alguns países aí, não, que a gente conhece muito bem, mas é isso, né? Se o cara realmente fez, é óbvio que o cara merece uma prisão, e veja que a prisão não se compara. Um crime de espionagem internacional, presta atenção, um crime de espionagem internacional, um crime que envolve entrega de documentos sigilosos, de informações sigilosas do país para um país inimigo, leva 12 anos de cadeia. Aqui passar batom no estátua dá 14, e dependendo da outra situação que você pode, como o Silvinei Vasquez aí, pega 26, 27 anos de prisão, né, por ter feito blitz. É o Brasil. Qual que você acha que está mais recrudescido o autoritarismo? Fala no comentário aí. Mas, entretanto, todavia, contudo, vem chulapa para cá, chulapa para lá, no ministro Alexandre de Moraes por parte da imprensa. A imprensa não está perdoando. E eles estão fazendo um trabalho muito maior do que o da Polícia Federal. Ou, eu acho, isso é achismo, isso é palpiteiro, tá? Eu só estou sendo palpiteiro, isso é opinião, não é fato. Eu acho que a Polícia Federal está vazando dados para a imprensa. Eu acho, tá? Na minha cabeça, assim, não tem como a imprensa estar sabendo de tantas informações. A Polícia Federal teve acesso a todo o celular do Vorcaro. Aqui há uma acusação de que o Vorcaro não costumava apagar as conversas, até para poder se defender, até para poder ter, né, provas o suficientes e ameaça o suficiente para se defender. Ó, se eu for preso, eu tenho prova para levar meio mundo junto comigo. Então, mantinha tudo ali muito bem registrado, né? E aí, agora, né, a cada passo do Alexandre de Moraes, a imprensa vem com mais uma informação. A última é do Lauro Jardim. Olha isso aqui. Em mansão, o Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Essa informação é nova, dia 28/12, atualizado agora. O Lauro Jardim traz a informação de que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, resolveu jantar na casa de um preso, né, de uma figura como o Vorcaro. Está em todos os jornais, caso Banco Master, Vorcaro recebeu Moraes para jantar em uma mansão de 36 milhões de reais em Brasília. Olha a foto do bafaco dele aí, do cafofo dele. Rapaz do céu, muito mais bonita do que a minha. Olha que casona. E olha que a minha casa é nível bom também, mas a dos caras é outro nível, né? Do outro nível. Matéria do Merval Pereira. Limites para erros. Se os cidadãos perderem a confiança nos ministros do Supremo, a democracia estará em dificuldade. A credibilidade já ficará arranhada no caso da Operação Lava Jato. E aí ele compara com a Operação Lava Jato. Fizeram comparações, né, hoje, do ministro Alexandre de Moraes
com o Sérgio Moro. Cara, alguns jornalistas simplesmente não têm vergonha na cara, né? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: é muito pior, é muito mais grave, é muito mais absurdo que qualquer erro ou falha que possa ter existido dentro da Operação Lava Jato. Falar que a Operação Lava Jato se compara a isso aqui é uma loucura. Agora, saíram novas informações. O jornalismo está partindo para cima com tudo. Veja essa aqui. A mulher de Toffoli já foi sócia do advogado dono do Banco Master. Roberta Maria Rangel integrou o quadro societário do escritório da Ward Advogados, ou seja, ela já foi sócia do mesmo escritório que faz a defesa do Banco Master. A Viviane Barche Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, tem um contrato de 129 milhões, segundo a imprensa, com o Banco Master. O Banco Master está envolto até o pescoço em casos de ministros do Supremo, né? A advogada Roberta Maria Rangel, mulher do ministro Dias Toffoli do Supremo, integrou a sociedade do escritório Ward Advogados de Walfrido Ward em 2021. Hoje o Ward é um dos defensores de Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master. E aí, mais uma matéria bomba, matéria do El Mundo. Moraes suspendeu a investigação da Receita Federal que mirava a esposa do Toffoli. Cara, é uma blindagem, é uma proteção absurda um pelo outro, né? Em 2019, Moraes travou a apuração da Receita que atingia a esposa de Toffoli. Agora, sob sigilo, no caso Banco Master, Toffoli opera para blindar Moraes do escândalo. Ou seja, troca de favores. Moraes blindou a esposa do Toffoli sob, supostamente, segundo a matéria, né, uma atuação fiscal gigantesca. E agora o Toffoli tem que atuar para blindar o Moraes, no caso do Banco Master. Mas a esposa do Toffoli, que foi a blindada pelo Moraes, já foi sócia do advogado do Banco Master. Em agosto de 2019, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes paralisou investigações da Receita Federal relacionadas a um procedimento interno que reuniu dados de 133 contribuintes. Entre os nomes alcançados pela apuração estavam integrantes do Supremo, incluindo a esposa de Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. No mesmo ato, Moraes determinou o afastamento de servidores da Receita envolvidos no caso, sob o argumento de ilegalidade na condução das apurações. Você está vendo que o Brasil tem dono, meu irmão. Você está acompanhando que o Brasil tem dono. Tem dono. Tem quem manda nessa república tupiniquim aqui. E se você não seguir as regras, você está enrolado. Você está com um problemão. E aí, vamos lá. Não fosse suficiente. Vamos para mais uma loucura? Olha essa publicação do Cláudio Dantas. O pai da urna eletrônica ainda não foi localizado pela Polícia Federal. O pai da urna eletrônica? Sim, né? Olha só, veja isso. A Polícia Federal ainda não encontrou Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, um dos 10 alvos dos mandatos de prisão domiciliares pedidos pelo ofício ontem por Moraes. Numa decisão ilegal e sem qualquer fundamentação lógica, o ministro determinou a prisão do grupo após a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A defesa de Rocha informou que não mora mais no endereço buscado pela PF e que ainda não forneceu a nova localização. Caso não se apresente, pode vir a ser considerado foragido e ter sua prisão domiciliar cautelar convertida em preventiva. Aí vai, né, para o presídio. O engenheiro foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão domiciliar por produzir o estudo encontrado pelo PL, para questionar o resultado das eleições de 2022. Embora seja um dos maiores conhecedores do voto eletrônico, o STF o acusou de fazer um relatório sem base técnica. Caramba, né? Olha o tamanho disso, né? Olha o impacto disso. O cara é um dos idealizadores, um dos pais da urna eletrônica, segundo a publicação aqui do Cláudio Dantas. Um dos maiores conhecedores sobre o assunto, né, um engenheiro de software, um dos maiores conhecedores
é o diretor do Instituto Voto Legal, né, que fiscaliza aí, né, alguns procedimentos eleitorais. E aí o PL contratou o cara para fazer o seguinte: olha, você vai avaliar e ver se a urna eletrônica é sólida ou não. Se não for sólida, nós vamos questionar o pleito eleitoral. Se for sólida, tá tudo bem. Por causa de ter sido contratado, olha a loucura. Você é um advogado, alguém te chama para fazer um parecer, você é condenado a 7 anos de prisão. Olha que doideira. Você é um engenheiro de software, alguém te contrata para fazer um parecer, 7 anos de prisão. Queriam pegar o Ives Gandra Martins, colocar o Ives Gandra Martins dentro dessa trama, falando que ele fez um relatório sobre a GLO, sobre o artigo 142. Queriam colocá-lo, o Ministério Público já estava preparando para oferecer a denúncia, aí descobriu-se que o relatório do Ives Gandra Martins é de muito antes da eleição, que o parecer dele era de muito antes da eleição. E aí ele não foi pego, porque se fosse da mesma época, ele ia estar preso, condenado a 27 anos de prisão. Que Brasil é esse, hein? Que República Tupiniquim, né? Assim como Rocha ontem foi alvo de mandato de prisão domiciliar, o ex-assessor internacional Felipe Martins e mais 8 condenados pela trama golpista, mesmo sem terem violado as cautelares existentes, Moraes alegou risco de fuga. Para o advogado constitucionalista André Marsiglia, colunista desse site, o ministro usa uma fórmula medieval ao punir pessoas por atos de terceiros. Ele lembra outros casos, como o da esposa de Alexandre Ramagem, da mãe de Carla Zambelli e da filha do Oswaldo Eustáquio. O Brasil não tem mais devido processo legal. Agora, vamos entender o jeito que o jogo está interessante. Tá bom. Por quê? Porque até a esquerda está querendo investigar agora o caso do Banco Master. Vamos voltar para o caso do Banco Master. Essa aqui é a Luiz Helena. Acabou de assumir agora, né, uma vaga dentro do Congresso Nacional. Já chegou descendo a lenha no Lula. E agora, encabeçando... É bom que ela é de esquerda, left people, né, totalmente left people, encabeçando uma CPI do Banco Master para pegar quem? Quem? O STF, né? Deputada Heloísa Helena protocola a pedido de CPMI do Banco Master, a rede de promiscuidade é que for podre que se quebre. É isso que escreveram aqui. Sobre a CPI mista do Banco Master, que eu e a deputada Fernanda Melchione estamos protocolando. As denúncias apresentadas impactam diretamente servidores públicos do Rio, de outros estados, e criam uma rede monstruosa de promiscuidades diversas, com indícios relevantes de blindagem patrimonial, ocultação de beneficiários finais, possível utilização de mecanismos financeiros para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, blindagem de recursos de origem ilícita e fragilidades ou omissões na atuação de órgãos reguladores e fiscalizadores. As CPIs são os únicos procedimentos investigatórios no Parlamento que trazem prerrogativas de autoridades judiciais, possibilitando quebras de sigilos e outros componentes essenciais nas investigações. Não condena ninguém antecipadamente, mas corajosamente investiga. Aliás, como é nossa nobre obrigação parlamentar, pois a fiscalização sempre implica em enfrentamento a estruturas poderosas. Por isso, sempre é convenientemente deixada de lado pela covardia ou pela ética seletiva, que só aceita investigação quando no adversário político, mas sempre protege desavergonhadamente a bandidagem dos seus. Portanto, cabe sim a máxima do sertão: quem for podre, que se quebre. É isso aí, né? Continuem, tá? Tem todo o meu apoio, dou parabéns a todos vocês que investiguem, né? Vamos lá, o STF deu um tapa na cara do governo Lula, bom demais. Olha, a gente não pode ser idiota, não pode viver de paixões e emoções. Dentro da política a gente tem que ser racional, dentro das decisões jurídicas a gente tem que ser racional, e aquilo que não é ruim, que dá um alívio, a gente tem que elogiar. Nessa aqui o STF acertou. O Lula, governo Lula, implementou aí a reforma tributária com a ajuda do Tarcísio. Isso me deixou pistola. O Tarcísio de Freitas é um dos culpados de você pagar muito mais a partir do ano que vem, que já está se avizinhando aí.
O governo Lula implementou ali a tributação dos lucros e dividendos. Se você tem uma receita acima dos 50 mil mensal ou dos 600 mil anual, você passa a ter uma taxa ali, pode chegar a 10%, né, sobre a distribuição dos lucros. Então presta atenção, você tem vantagem de ter empresa para quê no Brasil? Você já paga todos os impostos na hora que você produz. Pode chegar a uma carga de 34% ou mais. Para distribuir o lucro, você vai pagar mais 10%. É uma aberração. Mas o governo Lula só quer uma coisa: só dinheiro para ganhar voto de pobre. Essa é a verdade. Agora, a coisa é tão escancarada, tão nojenta, tão podre, que eles querem comprar votos. Porque para mim, benefício social com a pessoa tendo o direito de votar é compra de votos, sim. Estão fazendo uma away contra o Paulo Bilinski. Nossa, deputado defende que quem recebe bolsa é pobre e não vote. Você recebe benefício do governo. Você tem ali de tudo para votar só para defender o seu benefício. Você vai votar de forma justa? Não. Então o que acontece? A pessoa vai continuar votando na esquerda. E aí o que aconteceu? Para bancar isto, que agora é o Bolsa TDAH, para quem recebe TDAH vai ter direito a benefício do governo. TDAH todo mundo tem, de cada 10, você pode pegar aí que 6 pessoas têm TDAH no Brasil hoje. E aí, quem produz, quem vai ter que distribuir lucro, vai distribuir lucro para bancar, para que essa pessoa que tem a TDAH vote no governo PT. O STF veio e deu um tapa na cara do Lula, que o Lula já queria começar a ganhar agora, em janeiro, para aproveitar isso para as eleições. O STF prorrogou o prazo para aprovação de lucros, Cássio Nunes Marques, que deu a decisão, e dividendos até 31 de janeiro. Então, se é empresário, está na hora de correr, de buscar socorro, é agora, tá? Maravilha. Busca socorro para você já projetar esses lucros aí, para não ter que pagar esses 10%, abrir uma holding, se estruturar. O ministro Nunes Marques dá mais tempo para empresas se adequarem às exigências da lei que alterou as regras do imposto de renda. E isso é importantíssimo, tá? A gente já tratou dessa matéria aqui, vou pular. Vamos falar da saúde de Bolsonaro. Jair Renan disse que médicos levaram Bolsonaro às pressas para o centro cirúrgico e de que Bolsonaro terá que participar de cirurgia. Pessoal, realmente a imagem que está ruim, tá? Na própria publicação do Metrópolis já estava ruim. Vim ao hospital para visitar meu pai e, assim que cheguei, me deparei com os médicos levando às pressas para a cirurgia. Tentei acompanhá-lo, estar ao seu lado, dar força como filho, mas não permitiram. Estou com o coração na mão. É muita maldade impedir um filho de acompanhar o próprio pai em um momento tão crítico, no lugar do carinho e da presença da família. 2 policiais armados estão nesse exato momento acompanhando meu pai. Dói demais ver essa crueldade com um homem tão bom. Foi o desabafo que foi feito aqui pelo Jair Renan Bolsonaro, né? O Jair Renan Júnior aqui, né? Olha só, o Bolsonaro, a gente sabe que ele está debilitado. O Carlos também fez a publicação, meu pai volta à mesa de cirurgia novamente. Meu irmão Bolsonaro já está aguardando no hospital para mais informações, pois não é possível a visita de mais de um filho no mesmo horário. Para que isso? Meu Deus. Então, os médicos também se manifestaram, né? Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada. Conforme nós trabalhamos anteriormente, a nossa proposta inicial era utilizar o tratamento o máximo possível que nós temos disponíveis de medicamentos. Isso foi feito desde o início da internação, mas a resposta não foi conforme nós esperávamos. Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada, inclusive mais forte, que incomodou profundamente para dormir. Hoje ele já acordou abatido. Como nós estávamos com uma programação até na segunda-feira, não sabíamos que era o dia, aí hoje nós chamamos a equipe que faz esse procedimento, que vai ser um relatório da palavra. Só um pouquinho para ser pelo procedimento dos
bloqueando a estrada do Negro e agora nós vamos aguardar a resposta, mas já temos uma programação para fazer do outro lado, que hoje foi feito do lado direito, e segunda-feira faremos do lado esquerdo. Pois é mais uma operação. A questão do sigilo, né? A questão dos soluços também é alvo, né, de apuração dos médicos, né, para fazer mais uma operação, e aí torçamos para que a saúde do Bolsonaro, né, volte ao normal. Vamos lá. Possibilidade de reversão na liquidação do Banco Master assusta o setor financeiro. Cara, o Banco Master causou um rombo bilionário, ferrou com 1/3 do Fundo Garantidor Brasileiro, e agora o STF está pensando na possibilidade de deixar o Banco Master ativo e funcional novamente, e ainda está pressionando o Banco Central. Possibilidade de reversão na liquidação do Banco Master assusta o setor financeiro. O cenário causaria graves repercussões, como a perda de confiança no poder institucional do Banco Central, colocaria em um limbo a honra de depósitos pelo FGC e não salvaria o Banco Master. E o pior de tudo, né? A Febraban, os bancos entraram com um pedido oficial aí de apuração do Banco Master e proteção do Banco Central. A própria Febraban e outras instituições de bancos foram nesse sentido. O Cleitinho se manifestou sobre essa vergonha, né? Dias Toffoli sinaliza decisão sem precedentes de anular a liquidação do Banco Master. Olha que absurdo. Ou o Senado toma vergonha na cara e para o STF, ou o STF vai parar o Brasil. Olha só essa esculambação. STF sinaliza decisão sem precedentes de anular a liquidação do Banco Master. O Banco Master foi liquidado, porque estava falido, quebrado, devendo todo mundo, e deixou de atuar como empresa. Agora, o Dias Toffoli quer anular essa liquidação para que o banco volte a ser banco, para que ele possa voltar a pegar empréstimo, para que ele possa voltar a dar calote em milhares de brasileiros. Eu quero deixar bem claro, essa situação aqui, gente, não é de esquerda e de direita, não. Porque vários brasileiros foram lesados por esse banco, tanto brasileiro de esquerda e de direita. Isso aqui é uma esculambação, é uma falta de vergonha na cara. E tem mais, olha aqui, ó. Toffoli rejeita recurso e mantém a criação entre o diretor do BC, ex-presidente do BRB e o dono do Banco Master. Essas partes envolvidas aqui tem que ser convocados primeiro, um por um. Ele quer fazer uma criação agora. Isso aqui é uma afronta à justiça do Brasil. A gente não pode ficar calado. Vamos entrar agora também com o pedido de impeachment do Dias Toffoli. Vamos pra cima. Vocês não vão me calar. Vamos pra cima, tamo junto. Veja que o Cleitinho é senador e está falando, tem que fazer o pedido também do Dias Toffoli por causa das medidas absurdas, né, em relação ao Banco Master. Isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Vai dar muita discussão ainda sobre a questão do Banco Master. Pode ter certeza, eu vou fazer questão de trazer em primeira mão tudo, né, que for possível para vocês. Ainda sobre a saúde, né, do Bolsonaro, Jair Bolsonaro passou por um novo procedimento médico ontem, no sábado, em Brasília, 2 dias após a cirurgia de hérnia. Foi realizado um bloqueio de nervo frênico, etapa prevista para conter crises de soluço. Segundo o médico, tudo ocorreu bem, né? É isso, né? Um novo procedimento está marcado agora de novo. Bolsonaro vai passar na segunda-feira. Tá? Então, a questão de saúde do Bolsonaro permanece, né? Causando aí preocupações, principalmente para os seus apoiadores, tá? Principalmente para os seus apoiadores, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta no próximo editorial com vocês às 4 horas da tarde, e se der tempo eu coloco o das 7 horas hoje para vocês. Combinado? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.